Terceira Era, capítulo 14. Smaug. Com a morte de Helm, Mão de Martelo, pelas leis de Rohan, o filho de sua irmã, Frealaf, seria o novo rei. Só que, como nós vimos no capítulo anterior, Edoras estava sob o comando de Wulf. O longo inverno castigava ambos os lados, e a sua duração, maior do que o normal, trazia a morte consigo. Frealaf cavalgou com suas tropas até Edoras e, cercando sua cidade, que estava infestada de inimigos, encontrou-se com as tropas de Gondor enviadas pelo regente. Houve mais uma grande batalha, só que dessa vez os homens de Gondor e Rohan tinham a vantagem. Enquanto os exércitos se enfrentavam, a neve e o frio era inimigo comum a todos eles, e os que sofreram mais com isso foram os Easterlings e os corsários de Umbar. Isso porque eles eram forasteiros e vinham de terras que possuíam um clima bem mais ameno. E sendo assim, em certo ponto, havia sobrado apenas os Dunlendings no campo de batalha, e eles foram rapidamente dizimados. No Palácio Dourado de Edoras, Frealaf, assim como Helm, se desarmou e lutou de mãos nuas com Wulf. O Dunlending novamente caiu, mas Frealaf não foi misericordioso como seu tio e matou-o ali mesmo, vingando a morte de todos aqueles naquele terrível inverno. Após retomarem Edoras, os Rohirrim e soldados de Gondor descansaram ali por alguns dias e então marcharam até Isengard para derrotar de vez o seu inimigo. Quando o novo rei de Rohan chegou com suas tropas, encontrou Isengard completamente deserta. Não havia restado Dunlending algum em Isengard, pois o rigoroso inverno derrotou a todos, que morreram de fome ou congelados. No centro de Isengard havia a indestrutível torre de Orthanc, construída pelos Númenóreanos. As chaves da torre não possuíam mais um dono, e o regente de Gondor concordou com o rei de Rohan quando ele disse que deveriam ser entregues a alguém de grande sabedoria. Isengard era uma imponente conexão entre os homens do sul e os povos do norte, e não poderia ficar abandonada. Foi decidido então que seriam dadas as boas-vindas ao líder do Conselho Branco, Saruman. Ao mago foram conferidas as chaves de Orthanc, assim como o senhorio de Isengard, para que ele olhe por todos os povos livres da Terra-média. E durante essa época, os hobbits também haviam sofrido bastante com o inverno. Além do frio e da escassez de alimentos, o condado foi invadido por lobos vindos de Dol Guldur, mas os pequenos receberam a ajuda de Gandalf para expulsar essas criaturas da sua terra. E durante esse período, o mago viveu entre os pequeninos e aprendeu sobre seu estilo de vida. Gandalf se apegou bastante aos hobbits e se tornou um dos maiores admiradores da arte de fumar criada por eles. Já os elfos não sofreram tanto com o longo inverno, pois eles eram muito ligados à natureza e lidavam bem com seus fenômenos. E finalmente, o longo inverno chegou ao fim e o frio foi embora, junto com todas as vidas tomadas por ele. Os anões também não sofreram tanto com o inverno que passou, pois eram robustos e resistentes. Os problemas desse povo começaram depois. Como vocês devem se lembrar, os anões haviam sido expulsos das Montanhas Cinzentas por dragões, e então passaram a morar em Erebor, no sopé da Montanha Solitária e também nas Colinas de Ferro. E no ano 2770 da Terceira Era, Erebor foi atacada por Smaug, o mais terrível dentre os dragões que invadiram as Montanhas Cinzentas. Ele era o último dos dragões alados de Morgoth que ainda habitavam a Terra-média, após todos os outros terem sido mortos pelos Valar na Guerra da Ira. Os anões eram fortes e lutaram com Smaug com todas as suas forças. Eles forjaram as flechas negras, feitas do mesmo material da adaga que Azahal usou para ferir Glaurung na Batalha das Lágrimas Incontáveis, e de Glurthang, a espada negra de Durin-Turambar. Nesse assalto, Smaug também atacou Vale, uma cidade dos Homens do Norte, vizinha de Erebor. Em Vale, ele foi ferido por um homem que conseguiu furar seu bucho com uma dessas flechas negras. E assim como a ferida de Glaurung, o rasgo na barriga de Smaug nunca cicatrizou. Porém, não foi o suficiente para abatê-lo. Smaug era poderoso demais, e a cidade caiu perante o fogo da besta. Erebor também ficou em ruínas, mas o rei Tror
Seu filho Thrain II e seu neto Thorin sobreviveram. Porém, a Arkenstone ficou para trás. Eles fugiram com os sobreviventes de seu povo para o sul, e Smaug tomou para si o tesouro dos anões e passou a morar na Montanha Solitária, sobre as ruínas de Erebor. Tror, rei do povo de Durin, desejava conhecer a cidade de seus ancestrais, Khazad-dûm, ou Moria. Então, ele deixou seu anel de poder, junto com a chave e o mapa de Erebor, com seu filho Thrain, e partiu para Moria com apenas um companheiro, o anão Nar. Chegando lá, eles encontraram a porta leste de Moria arrombada. Nar implorou a Tror que reconsiderasse a ideia de entrar em Khazad-dûm, mas ele não deu ouvidos ao seu companheiro e seguiu montanha adentro. Tror nunca retornou. Então Nar resolveu subir os degraus e ir até o portão. Ele viu o corpo de seu companheiro e rei caído de cara nas escadas. Quando Nar se aproximou e virou o corpo de Tror, viu que seu rei havia sido decapitado e em sua testa estava marcado o nome Azog. Então, um orc albino apareceu diante do anão e jogou-lhe uma pequena bolsa de dinheiro. Tome! É isso que você deseja, não é, mendigo? Suma daqui, senão eu, Azog, farei com você a mesma coisa que fiz com seu companheiro imundo. Nar saiu correndo e chorando, enquanto os orcs destroçavam o corpo de Tror em pedaços, enquanto gargalhavam e os davam de alimentos aos corvos. Quando Nar voltou, ele contou tudo o que aconteceu a Thrain, filho de Tror. Thrain então foi tomado por um ódio mortal. Ele reuniu as 7 casas dos senhores anões e declarou guerra aos orcs de Khazad-dûm, jurando: Eu reconquistarei Khazad-dûm e retomarei o meu trono. Matarei com minhas próprias mãos o orc que profanou o corpo de meu pai. Morte aos orcs! Morte a Azog, o profano! Yo! Sejam bem-vindos a mais um Ovo de Páscoa, que hoje eu vou falar sobre Amroth e Nimrodel. E fica aí que essa história é boa. O que acontece é o seguinte: após a Guerra da Ira, no final da Primeira Era da Terra-média, muitos elfos passaram a viver no reino de Lindon, sob o comando do rei Gil-galad. Mas devido às tretas entre os Noldor e os Teleri, muitos desses elfos ainda não se entendiam muito bem. Alguns Noldor foram morar em Eregion, guiados por Celebrimbor, da casa de Fëanor. Já alguns Teleri e Sindar de Doriath foram com um elfo chamado Orofer morar com seus parentes na Floresta das Trevas. Porém, outro grupo de Sindar foi morar na Floresta de Lórien, com os elfos silvestres que já moravam lá. Lá, um Sindar chamado Amdir organizou os elfos e se estabeleceu como rei de Lórien, fundando a bela cidade suspensa de Lothlórien. Só que nem todos os elfos de Lórien se alegraram com a chegada do Sindar, e dentre eles estava a bela Nimrodel. Nimrodel e outros elfos que já viviam em Lórien não apoiavam a maioria e sentiam falta de sua vida mais simples e rudimentar, repugnando as novas tecnologias que os Sindar trouxeram com eles. As coisas só pioraram quando Eregion, o sub-reino de Celebrimbor, caiu pelas mãos de Sauron e muitos Noldor se mudaram de lá para Lórien, inclusive Galadriel e Celeborn. Ao final da Segunda Era, os elfos de todos os povos livres da Terra-média foram convocados pelo rei Gil-galad para formar a Última Aliança e marchar até Mordor para destruir Sauron de uma vez por todas. Admir, o rei de Lórien, porém, não atendeu ao chamado de Gil-galad. Apesar disso, ele resolveu seguir Orofer, o rei da Floresta das Trevas, e acabou indo para os portões de Mordor com seus soldados de qualquer forma. Admir e Orofer, não reconhecendo a autoridade de Gil-galad, atacaram antes que ele desse a ordem, e assim começou uma batalha que resultaria na morte de milhares, no local agora conhecido como os Pântanos Mortos.
Mas enfim, após a Batalha da Última Aliança e a derrota de Sauron, o filho de Admir se tornou rei de Lórien. Ele se chamava Amroth e era apaixonado por Nimrodel, que apesar de odiar os Sindari e os Noldor que se mudaram para Lórien, correspondia o amor de Amroth. Os dois ficaram juntos por um bom tempo, mas nunca se casaram. O que Nimrodel odiava mais sobre os Sindari e Noldor eram as guerras que eles tendiam a trazer consigo. Na Terceira Era, quando os anões acordaram Balrog em Moria, que ficava bem próximo a Lórien, Nimrodel teve a gota d'água e fugiu de lá, apesar de seu amor por Amroth. Ela foi até as bordas da floresta de Fangorn, mas não conseguiu entrar. A floresta não era mais amigável como antigamente. Após o sumiço da elfa, Amroth, preocupado, juntou seus melhores combatentes e saiu por aí à procura dela. Ele conseguiu encontrá-la e a pediu em casamento, mas Nimrodel disse que só se casaria se o elfo a levasse para longe dali, para algum lugar da Terra-média que ainda fosse pacífico. Amroth prometeu que assim ele o faria, e deixou Lothlórien, na floresta de Lórien, aos cuidados de Galadriel e Celeborn. Mas se você assiste meu canal há um tempo, você sabe que a paz não é algo fácil de se encontrar na Terra-média. Amroth então falou de Aman para Nimrodel, além do oceano. Eles então começaram uma jornada para o sul, pois na costa de onde futuramente seria Gondor ainda, havia o porto élfico de Ethelond, de onde barcos dos elfos do sul frequentemente deixavam a Terra-média. Eles juntaram os elfos de Lórien que também desejavam ir para Aman, e com uma pequena caravana rumaram ao sul. Inclusive, como sua companheira nessa jornada foi uma elfa chamada Mithrelas, que também tem uma história curiosa, mas dela eu vou falar no Ovo de Páscoa do episódio da semana que vem, então fica ligado. A questão é que enquanto eles atravessavam as Montanhas Brancas, o grupo de elfos se dividiu e Amroth e Nimrodel acabaram se separando. O grupo de Amroth chegou ao porto de Ethelond bem antes do grupo de Nimrodel, mas devido ao seu grande amor, ele resolveu esperar e convenceu os outros, que não queriam, a fazer o mesmo. Eles então construíram um barco e moraram nele durante todo o outono. Certa noite, uma tempestade se abateu e carregou o navio consigo, o separando da marina que ele ficava ancorado. Os elfos não viram outra escolha senão velejar a oeste, mas Amroth não quis abandonar Nimrodel na Terra-média e pulou no mar, tentando nadar de volta para a costa. Mas infelizmente ele se afogou, e o seu corpo foi encontrado nas pedras de um cabo pelos elfos de Ethelond, que batizaram o lugar de Dol Amroth em sua homenagem. E o barco dos elfos, que partiram de Ethelond na tempestade, conseguiu chegar até Tol Eressëa, na costa de Aman. E quanto a Nimrodel, após ela atravessar as Montanhas Brancas, a elfa parou à beira do rio Gilhain, pois aquela região a lembrava muito de casa. Nimrodel se deitou no leito do rio e caiu em um sono profundo. Quando ela finalmente acordou, a elfa foi até o porto de Ethelond, mas não encontrou navio algum, pois todos os elfos dali já haviam partido para o oeste, e seu amado, Amroth, há muito já havia deixado este mundo. O que aconteceu com Nimrodel depois disso, ninguém sabe dizer. Então é isso, até semana que vem, espero que tenham gostado, um abraço, tchau!